Olá, sejam bem-vindos a mais uma imersão. Eu estou muito animada para o nosso papo de hoje. E eu estou pronto para a gente começar, temos muito o que explorar. Com certeza, hoje nós vamos mergulhar num documento bem detalhado sobre a maestria em 15 habilidades de poder. Exato, as famosas Power Skills. Isso. E o nosso objetivo principal aqui é desvendar esse material, desconstruir aquela ideia antiga de que competência comportamental é apenas um dom, uma característica inata que a pessoa tem ou não tem. É, o que as pessoas costumavam chamar apenas de soft skills, né? Como se fossem secundárias. Pois é, mas a premissa central das fontes que a gente reuniu hoje é que não existe uma linha de chegada para essas habilidades. Mas sobre fazer um cursinho, pegar um certificado e achar que o assunto está encerrado. De forma alguma, o domínio dessas habilidades é uma jornada contínua, iterativa, de melhoria mesmo. E acho que o ponto crucial, logo de cara para quem está nos ouvindo, é entender o panorama geral. Essa mudança de paradigma é a base para qualquer organização sustentável. Porque assim, o foco não fica só no indivíduo, certo? Exatamente. Uma habilidade isolada em uma pessoa tem o seu valor, mas o impacto real, aquele que muda o jogo, acontece na dinâmica da equipe. Na cultura da empresa? Perfeito. Estamos falando de como as pessoas interagem sob pressão, como resolvem problemas difíceis e como entregam valor. O desenvolvimento individual é o catalisador do sucesso do grupo. E é por essa conexão tão forte entre o indivíduo e a equipe que esse conhecimento tem tanto valor. Para quem lidera grandes projetos, para quem faz parte de uma equipe que precisa de mais sintonia, ou até para quem adora a psicologia corporativa. Traz ferramentas práticas. Sem aquele excesso de jargões burocráticos. A gente quer transformar a teoria em atalhos mentais para o dia a dia. E para começar, a gente tem um modelo de Patrick Lencioni. As 5 disfunções das equipes. Isso. E eu adoro a curiosidade desse modelo. Porque a genialidade dele está justamente em olhar para o que dá errado. Estudar o fracasso para entender o sucesso. Exato. É uma pirâmide, é certo? E a base de tudo é a confiança. Mas o texto contrasta a confiança com a invulnerabilidade. É a primeira grande disfunção. Porque sem vulnerabilidade, as pessoas ficam na defensiva. Gastam muito energia protegendo o ego. Sim, em um ambiente ruim, ninguém quer parecer fraco, ninguém pede ajuda. Mas a confiança real não é achar que o colega nunca vai errar. É saber que você pode colocar um problema na mesa e não vai sofrer retaliação por isso. É a tal da segurança psicológica. Sem ela, qualquer colaboração é só fachada. E isso leva a gente direto para o segundo nível da pirâmide, que é o conflito versus harmonia artificial. E esse é um ponto que pega muita gente de surpresa. Nossa, eu mesma reagi com muita surpresa quando li isso nas anotações. Porque, olha, a gente é treinado a achar que equipe boa é equipe que não briga. É o que a maioria pensa. Mas o medo do conflito gera uma falsa paz. Fica aquele silêncio na reunião, mas no corredor todo mundo reclama. Exatamente. A harmonia artificial cria um ambiente estéril. Quando a gente tem aquela confiança da base bem estabelecida, o conflito se torna produtivo, focado em ideias. Não em ataques pessoais. Isso. E o conflito saudável é inovador. É exatamente essa camada de debate intenso que protege a confiança e cria um ambiente seguro. Se a equipe testa as ideias no fogo do debate, a decisão final é muito melhor. O que faz uma ponte perfeita para o terceiro nível, que é o comprometimento versus ambiguidade. Porque se não teve debate real, não tem compromisso real. Faz todo sentido. Se uma decisão é empurrada goela abaixo e as pessoas não puderam falar, a adesão é só da boca para fora. A clareza de objetivos é o que gera essa adesão. Se tem ambiguidade, o compromisso evapora. E aí a gente sobe para o quarto degrau. Responsabilidade versus padrões baixos. Aqui é onde as equipes de classe mundial se separam das medianas. Porque a cobrança não vem só do chefe, né? Perfeito. O texto ressalta muito isso. A responsabilização tem que acontecer entre os pares. Os colegas cobram uns aos outros. Em equipes disfuncionais,
Ninguém quer o desconforto de apontar o erro do colega. Para não ficar com fama de chato. Isso, e aí o que acontece? Fuga de responsabilidade e tolerância com a mediocridade, padrões baixos. E, finalmente, a gente chega no topo da pirâmide do Lencioni. Resultados versus ego e política. Que é onde tudo converge. Quando a equipe funciona, o foco é o resultado do grupo. O problema é quando o status pessoal ou aqueles joguinhos políticos internos falam mais alto. É aquele cenário onde o departamento bate a meta, mas a empresa perde o cliente. O famoso a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Exato. E tem uma observação crucial que o material-fonte faz sobre essa pirâmide toda. Que não é um videogame onde você passa de fase e pronto. Exatamente. A dinâmica não é linear, é um ecossistema complexo. As equipes vão tropeçar, vão cair alguns degraus, entra alguém novo na equipe, ou tem um corte de orçamento e a confiança lá na base pode balançar. E aí a equipe precisa ajustar a abordagem de forma fluida. O líder tem que diagnosticar o retrocesso rápido e reconstruir a base. O que me traz uma dúvida muito boa. Usando essa ideia de fluidez, como exatamente a gente molda o clima para que essas habilidades todas floresçam? Aí entra um conceito brilhante das nossas fontes. A sombra da liderança. Os líderes deixam uma marca. Deixam uma sombra. A ideia é que o comportamento diário, não o discurso, é o que dita a cultura. Se você fala sobre equilíbrio de vida, mas manda e-mail de madrugada e cobrando resposta. A equipe entende que a expectativa real é trabalhar de madrugada. A prática vence a teoria. A equipe lê a sombra. E para dominar isso, as fontes listam algumas alavancas práticas fundamentais. Eu anotei essas alavancas aqui e achei fantásticas. A primeira é ter um apetite voraz pelo aprendizado contínuo. E instigar isso na equipe também. Sim. A segunda é a autenticidade. Ser um líder real. Usar as habilidades de poder para realçar o que você já tem de bom naturalmente, sem tentar ser um personagem. Liderar a partir das próprias forças. E a terceira alavanca é assumir desafios complexos de propósito, para exercitar mesmo a mentalidade de crescimento. Sair da zona de conforto. É só assim que se navega na complexidade. E para navegar bem, tem uma analogia nas anotações que eu acho marcante. A diferença é entre estar na sacada e na pista de dança. Uma analogia visual excelente. Ajuda a entender esse movimento dinâmico, né? Sim, porque ilustra a transição de perspectiva. A pista de dança é a linha de frente, a execução tática. Você está ali, suando com a equipe, resolvendo os problemas do dia a dia. Que é super importante para manter a credibilidade. Sem dúvida. Mas, se você fica só lá no meio da música alta, a sua visão é limitada. Você só enxerga quem está do seu lado. Você precisa da visão holística. Exato. Recuar e observar da sacada. Da sacada, você vê o sistema inteiro. Identifica padrões, vê gargalos que lá de baixo pareciam apenas azar ou falta de tempo. O desafio é não ficar preso em nenhum dos dois. Nem só na execução cega, nem só lá em cima filosofando sem ajudar a equipe. Transitar fluidamente entre os dois. Essa é a maestria. Legal. Agora, pensando em longo prazo, como a gente sistematiza esse sucesso todo? Porque manter tudo isso exige muita energia. Exige. E é aí que o material introduz os modelos de maturidade, como o CMMI e o modelo do Harold Kersner. Eu confesso que quando a gente ouve CMMI, muita gente já pensa em burocracia, auditoria, papelada. É o estigma clássico. Mas o ponto central abordado aqui não é a burocracia. É a criação de padrões de sucesso repetíveis vez após vez. Tirar o peso do improviso. Isso. O domínio leva tempo. E a sistematização cria uma infraestrutura de apoio para que a excelência não dependa de um ato heróico de alguém todo santo mês. E essa infraestrutura precisa de uma cultura muito forte. E tem uma frase de impacto na fonte que eu destaquei aqui, eles dizem: não operamos com uma mentalidade de vítima. Uma das partes mais incisivas do texto. Dá pra gente aprofundar um pouco isso? Porque é forte. Claro. Profissionais de excelência não deixam o ambiente determinar o resultado deles de forma passiva. Eles são agentes ativos. Então, se acontece um corte no orçamento, por exemplo, a equipe não cruza os braços e diz que não dá mais para fazer nada. Exatamente. A mentalidade de vítima seria usar o corte como escudo para falhar. Operar sem essa mentalidade significa pedir o que precisam, sentar com os patrocinadores, desenhar novos cenários. Renegociar ativamente,
moldar o ambiente ao redor. Construir parcerias sólidas em vez de reclamar das condições adversas. Isso exige muita força emocional, o que nos leva direto para a reta final da nossa imersão de hoje. O núcleo emocional. A autoliderança. Sim. Porque como é que um líder se sustenta para poder sustentar a equipe? É muita pressão. Se o líder não se gerencia, o modelo colapsa. E o texto usa os componentes do EQI 2.0 para detalhar os elementos vitais da inteligência emocional no gerenciamento do estresse. E são 3 elementos principais que eles extraem. O primeiro é a flexibilidade. Que não é só ser flexível com o cronograma, é a arte de se adaptar a mudanças constantes emocionalmente, não deixar a frustração te paralisar. O segundo é a tolerância ao estresse, que, atenção, não é aguentar trabalhar 20 horas por dia até ter um burnout. Não mesmo. Tolerância ao estresse aqui é a capacidade de lidar com situações de alta pressão com sucesso e clareza. Tomar boas decisões no meio do caos sem entrar em pânico. Exato. E o terceiro elemento é o que costuma gerar mais debate: o otimismo. Ah, o otimismo. Eu e você discutimos bastante sobre isso antes de gravar. Porque cá entre nós, otimismo no mundo corporativo às vezes soa muito como... ingênuo, positividade tóxica. Totalmente, aquela coisa de vai dar tudo certo enquanto o servidor da empresa está pegando fogo. Mas não é isso. O material é muito cuidadoso nesse ponto. Trata-se de uma visão positiva estratégica. Mantida no meio das incertezas. Sim. O líder com otimismo estratégico vê os riscos, sabe da gravidade, mas ele foca ativamente na identificação de soluções baseada na crença de que a equipe tem a competência para sair daquela situação. Muda a perspectiva. Vira uma ferramenta analítica, não só um traço de humor. E tudo isso junto gera o que eles chamam de efeito contágio. Porque a resiliência não pode ficar presa só no líder, certo? De jeito nenhum. O comportamento do líder é um termostato. Não um termômetro, adoro isso. O termômetro só mede a temperatura, o termostato ajusta o clima da sala. Se o líder gerencia o estresse com eficácia, essa mentalidade adaptativa transborda. Ela se espalha para toda a equipe central e estendida do programa. O que amarra tudo que a gente discutiu hoje. Cria uma cultura de execução resiliente. Bom, recapitulando para nossa audiência, dominar essas habilidades de poder é muito mais do que ter simpatia no escritório. Muito mais. É uma mistura de autoconhecimento profundo, inteligência emocional aplicada e, principalmente, a coragem de enfrentar conflitos de frente para construir confiança genuína nas equipes. Sem fugir da pista de dança, mas sempre visitando a sacada. Exato. Eu quero te agradecer muito pela capacidade de conectar pontos tão complexos hoje e traduzir tudo isso em algo claro e super aplicável para o dia a dia. Foi um prazer. E, se me permite, eu queria encerrar deixando uma semente para a reflexão contínua da nossa audiência. Por favor, o palco é seu. Considerando todo o modelo de Lencioni, que exige vulnerabilidade para gerar confiança, e sabendo que a harmonia artificial é o grande inimigo do conflito saudável, a provocação é a seguinte: como a crescente onda de comunicações assíncronas e modelos de trabalho puramente digitais afetam a nossa capacidade de ler as pessoas? Como perceber quem está apenas na pista de dança apagando incêndios invisíveis e quem está ativamente evitando o conflito atrás de uma tela? Excelente ponto. Fica o convite para quem nos escuta. Na sua próxima reunião virtual, tente observar. O silêncio da sua equipe com as câmeras fechadas é um sinal de compromisso real com o projeto ou é apenas o reflexo perfeito de uma harmonia artificial? Uma reflexão fortíssima para encerrar nosso mergulho profundo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.